Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender a construir um projeto que irá te ajudar nos seus testes unitários. Vamos ver como é que funciona todas as configurações, todos os recursos, extremamente fácil e simples que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí de casa. Vamos lá pessoal, então apresentando algo que eu chamei de TestFlow AI. Ele é uma ferramenta, é um código que eu vou disponibilizar para vocês no GitHub e você vai ter acesso de forma open source a tudo isso que eu vou compartilhar. E além disso, eu vou te ensinar como realizar esses testes unitários, testes com Jest, utilizando inteligência artificial. Então, pessoal, eu apresento para vocês o TestFlow AI, um projeto de código aberto, um projeto open source. Eu vou disponibilizar no GitHub e o objetivo desse projeto é te ajudar nos testes, passando um pequeno prompt, passando as suas instruções, aquilo que você quer testar nas suas APIs e automaticamente utilizando inteligência artificial, gerando os testes de forma automática e, além disso, realizando o teste, executando os testes. Com isso também a gente pode observar que a gente tem relatórios, a gente tem as instruções, o que você está vendo na tela é aquilo que a gente vai aprender hoje. E eu vou mostrar para vocês na prática como eu construí tudo isso e como você pode construir e aprimorar. Beleza? Então, pessoal, olhando aqui o nosso GIF, praticamente aqui eu tenho uma lista de testes. Eu reprocessei um desses testes, passei uma pequena instrução para ele e ele foi lá e trouxe que o teste ele foi realizado, que ele passou no teste, ou seja, ele executou e além disso trouxe todo o meu script de teste realizado. O que iremos aprender nesse vídeo, pessoal? A gente vai aprender a clonar o projeto TestFlow AI. Irei deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam baixar. A gente vai entender cada arquivo, vamos configurar as variáveis de ambientes necessárias, vamos subir sim um Docker na nossa máquina, utilizando o Postgres como nosso banco de dados através do arquivo Docker Compose, onde a gente vai subir o banco e nossa aplicação. Vamos utilizar o Prisma para trabalhar nas migrations. A nossa aplicação vai ser em Node, então você vai ver que é poucas linhas mesmo para fazer tudo isso acontecer. Criei uma interface simples e agradável para que a gente possa visualizar esses testes e aí a gente vai ver na prática como gerar e executar todos os testes automatizados utilizando inteligência artificial. Então você vai aprender nesse vídeo como você pode utilizar o OpenAI, a API do OpenAI, como um case de sucesso para gerar os seus testes. E por fim, a gente vai salvar essas listas no banco e depois a gente pode consultar essas listas dos testes executados, além de baixar arquivos, reprocessar e excluir. Quanto às nossas tecnologias, estamos utilizando Node.js com Express. Como RM, a gente vai utilizar o Prisma, utilizar o Postgres via Docker para salvar os nossos dados. Vamos utilizar a API do OpenAI, muito simples, pessoal. Vamos utilizar Jest para executar os nossos testes. E no front-end, pessoal, eu fiz da forma mais simples possível para eu conseguir incubar tudo no mesmo repositório. Então a gente só vai utilizar mesmo HTML, CSS, mais um Bootstrap para lidar com ícones e interface com fontes. Beleza? Então, pessoal, para quem não conhece, o Jest ele é um framework de testes para aplicação JavaScript e TypeScript. Então, ele foi criado pelo Facebook e ele é usado para quê? Para escrever e rodar testes automatizados, verificar se o código está funcionando como esperado e executar testes rapidamente com resultados claros. Então, ele traz uma interface através de todos os seus conjuntos de funções já prontas, onde o framework próprio já disponibiliza isso, e com poucas instruções ou com um pouco tempo de estudo, a gente já consegue criar testes unitários para testar toda a nossa aplicação. Então ele é muito utilizado em projetos Node, React e praticamente ele já vem com tudo pronto. Então chega de enrolação e vamos lá, vamos entender toda a estrutura do nosso projeto e vamos navegar pelo nosso projeto. Pessoal, muito importante a gente entender a nossa estrutura do projeto, tá? Então, o projeto eu chamei de API Tester IA. Então, ele está aqui, tudo que a gente vai passar. Praticamente, ele tem um Dockerfile para fazer a criação da imagem Node e a gente jogar todos os nossos códigos para dentro do container. A gente tem o Docker Compose, que ele vai construir o nosso serviço, tanto a nossa aplicação Node, tanto o nosso banco, nosso Postgres. .env, que a gente vai configurar apenas duas variáveis. O app.js, que ele praticamente comanda tudo nessa aplicação, ele que tem as rotas, ele que vai fazer todo o processamento. Nosso prompt, nosso arquivo de configuração para fazer a conexão com a API do OpenAI. Então lá a gente passa todas as instruções, tudo aquilo que a gente espera
para esse projeto. A gente tem o test runner, que praticamente aqui esse é o arquivo que vai executar os testes com Jest. E aí a gente tem duas pastas, né? Os testes gerados, os arquivos que vão ser gerados através do nosso projeto, e o reports, que ele é o relatório de todos os testes que foram gerados. Como outra pasta também a gente tem um Prisma, onde a gente vai instanciar a nossa classe, né, nosso esquema, e as migrations para a gente poder inicialmente só criar uma tabela para a gente ter o controle dessas informações. E por final a gente tem o public, que é o nosso index.html, que é onde tem toda a interface que está rodando do nosso projeto. Beleza, pessoal. Então, vamos lá, né? Nosso primeiro ponto é fazer a configuração inicial para que esse nosso projeto ele possa ter as conexões adequadas. Nossa primeira conexão ele é com o OpenAI. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. Você mesmo pode, de forma muito simples, acessar o OpenAI, criar sua conta, gerar uma key, fazer os cadastros necessários. E aí ele vai te gerar um token. Esse token você pode utilizar em qualquer local onde você utiliza o recurso da OpenAI. E o nosso segundo, sim, aí você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V no database URL, que praticamente é onde a nossa aplicação vai bater em si no nosso banco para lidar com todo o armazenamento e persistência de dados. Beleza? Então, dentro do nosso projetinho, a gente tem nosso ponto .env. Então, eu já deixei cadastrado aqui uma key que eu criei temporária. Quando eu finalizar esse vídeo, eu já vou remover. Então, se você tentar copiar, não vai funcionar. Então, é melhor você fazer todo o cadastro e gerar sua própria key. E segundo, nossa database, que é o que a gente precisa para configurar. Beleza? Na sequência, a gente tem nosso Docker Compose.yaml. E aí sim, onde a gente começa a dar corpo no nosso serviço, a gente praticamente cria dois serviços dentro do nosso Compose. Nosso primeiro serviço é a nossa aplicação. Então eu chamei de API Tester IA. Então eu estou pegando o build do ponto, ou seja, do nosso Dockerfile. E o nosso Dockerfile praticamente ele vai gerar uma imagem Node e copiar todos os arquivos que tem dentro do nosso projeto para dentro do container. E depois o comando vai instalar as dependências e o comando de start npm start. Coloco na porta 3000. Praticamente eu defino as duas variáveis que a gente acabou de aprender, que é a OpenAI Key e a URL e o database URL. Como falei, pessoal, aqui eu coloquei fixo, tá? Mas está lá na variável, a gente poderia simplesmente fazer assim, ó. E pronto, agora a gente já está referenciando o nosso ponto .env, o nosso banco. E beleza? Eu coloco que a gente tem uma dependência, então para que essa nossa aplicação rode, funcione adequadamente, a gente depende do banco de dados, então ela é uma dependência do banco estar de pé, funcionando para a nossa aplicação, estar funcionando. Faça um bind do volume, né, em tudo que está dentro da nossa aplicação, jogando, espelhando o que está dentro do container, e o comando para startar a nossa aplicação. Depois a gente tem o nosso segundo serviço, que é o nosso banco de dados, né? Então eu escolhi Postgres 15, mas você pode escolher qualquer outra versão. Um nome para ele restartar, as environments para a gente executar o Postgres, né? Eu botei o mínimo possível, só o usuário, senha, o database. A porta, e aí a porta eu fiz um bind do meu host para 5433, porque eu tenho outros bancos aqui, e como é uma ação didática aqui, eu não quis misturar. Mas você pode deixar 5432 e dentro do container ele vai executar na porta 5432. E aí eu também fiz um volume para que ele armazene todas as informações e persista quando a gente parar nosso container do banco de dados. E o volume, por fim, né, o próprio volume do banco de dados. Então isso aqui é o suficiente para que a gente possa subir nossa aplicação. E aí na sequência, pessoal, a gente tem as nossas configurações do Prisma. Então praticamente a gente só instala o RM do Prisma para que vai ser nosso orquestrador, nosso ORM para fazer a ponte entre a nossa aplicação e o banco de dados. A gente vai fazer a configuração do data source, do client e vamos criar apenas um model que chamei de teste. Então, praticamente a gente tem as propriedades da instrução, do código e das referências dos relatórios que a gente vai gerar. Beleza? Então, se a gente acessar o nosso projeto, também a gente vai achar aqui Prisma e os esquemas. Essa pasta migration é porque eu já executei, eu até vou apagar e vou executar de novo. Mas assim que você executar, o nosso próximo passo ele vai estar exibindo para você também.
Fechou. E aí, pessoal, onde entra o uso da IA, né, da inteligência artificial, para nos ajudar a criar esses testes? Então, praticamente, a gente tem um arquivo chamado Generate Test Prompt, e nesse arquivo iremos passar todas as instruções que precisamos para que esses testes sejam criados, e o nosso objetivo é que, a partir da nossa instrução, do nosso prompt, da nossa intenção de teste, a IA consiga nos ajudar a criar o código do teste utilizando Jest para que a gente possa realizar esses testes. Então, para isso, tem um arquivo separado que o único objetivo do Generate praticamente é fazer a ponte com a OpenAI e trazer as informações, trazer os testes que precisamos para executar. Então, o único objetivo é que faça a ponte entre a nossa aplicação e a OpenAI para que sejam criados testes conforme a nossa intenção, beleza? Então vamos abrir, a gente tem um prompt generate, então praticamente aqui a gente instancia a OpenAI, que todas as dependências elas já estão instaladas aqui, pessoal, então vocês podem clonar, dar um npmi e praticamente tudo que eu passar aqui ele já vai estar configurado. Então a gente instancia passando a nossa OpenAI Key, e aí a gente passa uma instrução, né? Você é um gerador de testes automatizados para API REST, usando Jest e Atos como Node.js. E aí a gente passa uma série de instruções para garantir que aquele nosso código seja gerado conforme aquilo que a gente espera. Então, gerar apenas o código JavaScript em blocos JavaScript. Não escreva comentários, explicação, qualquer tipo de texto fora do bloco. Para cada cenário, gere um teste. Então, se a gente passar na nossa instrução, preciso no cenário 1 fazer esse teste, ou gere vários cenários. Então, ele vai gerar vários blocos de teste isolado, com nomes claros e distintos. Os testes precisam ser descritos em português. E sempre utilizar try-catch dentro de cada teste para evitar erros do Axis, né? Para que, mesmo que quebre um teste, ele não afete todos os outros testes, né? Eu não quebre a nossa aplicação. Para verificações de status, use os specs, né? 200, 400, 401, 429. Poderemos até acrescentar o 201, por exemplo. De container, quando aplicável. Evite expect response status to be fixo nos testes, onde a API pode variar, então para a gente ter maior assertividade, né? Nunca use console, log, erros em qualquer outro tipo de output fora dos testes, para que realmente a gente tenha os testes adequados. Evite reuso de variáveis entre testes, para que não tenha algum tipo de conflito ou vazamento do nosso contexto específico, para que nossos testes sejam extremamente isolados. E se a resposta esperada for sucesso, valide que também a resposta possui um data token, né, como um response.data, e tem um token para a gente garantir nesses usos do nosso teste. Então, o objetivo é gerar o código, nunca cause falhas de execução no Jest, mesmo que a API retorne ou um erro ou um bloqueio de rate limit. Né? Então, que ele só passe como um teste não concluído, um teste que não passou. Então, a gente passa nossas role user, né, e toda a nossa instrução que a gente recebe lá na telinha que a gente já vai ver, mais com essa instrução para o sistema, e a gente instancia, né, o OpenAI Chat, né, a CLI do OpenAI, criando uma intenção, mandando, né, uma requisição para o OpenAI, e o retorno, através do content, é praticamente todo o nosso código de teste que a gente vai ser executado. Beleza? Então, na sequência, pessoal, a gente tem a execução dos nossos testes, test runner, que praticamente é uma função isolada, que o objetivo dela é, a partir desses testes que foram criados pela inteligência artificial, pelo OpenAI, a gente receba isso como parâmetro e função, os arquivos, e praticamente a gente execute a função do npx nest, passando o arquivo, informando que é o formato JSON e o output file, né, qual é o retorno que a gente espera em qual local. Então a gente passa os parâmetros de onde está o teste e qual é o local para a gente armazenar esse relatório. E aqui praticamente ele vai executar todos esses testes e vai passar o retorno padrão Jest, padrão de execução, com teste, falha e o porquê que falhou em cada um. Então essa nossa função ela é extremamente importante para que seja possível realizar os testes.
Com isso, aí sim, né, a gente vai agora juntar tudo isso, né? Então a gente tem o nosso Docker Compose que vai subir a nossa aplicação Node, vai subir nosso banco de dados. A gente já viu agora sobre o Generate Prompt, que é nosso comando de instrução que a gente conecta a nossa aplicação com o OpenAI e passando as instruções que a gente recebe esses testes escritos. Depois a gente viu sobre o Test Runner, que ele é responsável por executar esses testes. E agora o nosso app.js ele é o orquestrador de tudo isso. Então ele que vai receber as requisições, vai chamar o OpenAI, vai chamar o Test Runner e ele que vai trazer todo esse retorno. Então a gente tem alguns endpoints principais. O Generate and Run ele recebe a instrução, gera o teste via OpenAI, salva o teste, executa o jest e retorna o relatório formatado. O Executions, né, ele lista todas as execuções já registradas no banco e a gente tem a exclusão, né? Então exclui uma execução específica. Beleza? Ele roda na porta 3000, a gente já vai conhecer um pouquinho mais. Então vamos lá para o nosso app.js. Então, pessoal, deixei só 2 comentários para a gente ficar mais claro aqui. Mas aqui a gente traz todas as importações de dependência, distancia uma aplicação Express para utilizar JSON, a gente instancia o Prisma, né, como nosso RM. A gente faz a referência dos nossos repositórios, nossos diretórios, né, de testes e reportes. Temos uma função auxiliar que praticamente é quando eu faço a conexão com o OpenAI, em alguns momentos, por ele ser uma IA generativa, ele pode trazer uma formatação não esperada. E qualquer formatação não esperada e não tratada dentro de qualquer uso de IA, ele pode quebrar a aplicação. Então, aqui na nossa função, praticamente a gente já passou bastante instrução no prompt, né, como instrução daquilo que a gente espera. E um ponto que não tem como tratar lá, praticamente é um retorno quando ele devolve uma função JavaScript sinalizando como um arquivo, né? Então ele bota as aspas e escreve JavaScript. Então praticamente aqui a gente só garante que se houver, né, esse tipo de instrução que retorna no OpenAI, a gente formata desconsiderando esse trecho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então vamos gerar, né? Então praticamente a gente vai receber uma requisição que a gente já vai olhar. A gente vai receber a instrução no nosso body. E se não tiver os tratamentos padrões, né? Vamos gerar um ID para essa instrução. Vamos dar alguns nomes tanto para o nosso relatório, tanto para o nosso teste. Vamos, né, criar o nossa raiz, nosso diretório desses arquivos e começa nossas funções, né? Fazer alguns tratamentos de arquivos, se existe a pasta, se não existe. E aí a gente vai, de fato, acionar nossa OpenAI. Então, nossa função, ele executa nosso arquivo que a gente acabou de ler, passando a instrução, e o objetivo é a gente receber nessa variável os nossos testes prontos em um formato de texto. E aí, com isso, a gente executa aquela função que eu acabei de sinalizar para fazer o tratamento desse texto. E a partir desse tratamento, eu já estou apto para fazer o registro, né? Para eu escrever o meu arquivo. Então, eu faço a escrita dentro. Acredito que tem alguns já aqui, ó, criados. Eu faço a escrita do meu texto em um arquivo. E depois disso, eu consigo fazer a execução. Então, eu executo aquela função, o test runner que eu citei para vocês, onde a gente passa o local do arquivo, o local do relatório, onde ele vai executar o teste e depois ele vai armazenar o reporte. Com isso, eu tenho uma função de formatar, que é essa função aqui. Essa função, praticamente, a gente recebe os dados do Jest, o resultado que ele gerou, e é feita a formatação para que fique algo muito simples de enxergar o que passou e não passou. Então, se os testes não passaram e se ele passou, a gente pega a propriedade que ele traz os testes e verifica se o teste ele tem o status que passou, se o teste ele não passou. Faço alguns filtros aqui da quantidade de testes que tem para eu sinalizar e quantos que falhou. E com isso eu dou um retorno de um objeto, que é o objeto que a gente viu lá naquele vídeo inicial, onde mostra a quantidade que passou, que não passou e o resultado. Após isso, a gente faz o salvamento no banco, né? Então a gente aciona o Prisma, na nossa tabela a gente faz a criação do ID, da instrução, do código que foi gerado, da formatação, das referências dos arquivos. E aí, por fim, eu devolvo com sucesso
da requisição, o reporte do teste e o link para que eu possa fazer o download do meu arquivo. Beleza, pessoal? Então, assim, com isso que eu expliquei, praticamente a gente já tem toda a nossa aplicação em termos de back-end, né? Tudo pronto para a gente gerar os nossos testes. Bom, pessoal, e aí por fim o que falta, né, para que a gente possa visualizar tudo isso e realmente começar a testar isso, é a gente acessar nosso index.html e entender um pouquinho sobre a estrutura dele. Então vamos lá. Fica em public, index.html, e praticamente o que eu tenho é bem das antigas, então quando a gente construía aplicações usando só HTML e CSS, então voltando um pouquinho às origens, a gente tem toda a nossa instrução, não vou entrar muito em detalhe, né? Então é estilização, as referências, tudo isso que precisa para que a gente possa rodar. E aí sim a gente tem lá a nossa identificação, o texto que a gente vai passar de prompt, o acionamento da função que vai fazer o envio para o nosso back-end, né? Por mais que também a nossa aplicação é back-end, as formatações do resultado, o histórico. E aí sim, a gente tem as nossas funções, né? Então a gente pega a instrução que foi passada, verifica se tem, se não tem, faz os loads que esse HTML tem para lidar com o carregamento, e aí sim faz a requisição, né? Passando aquela nossa função que a gente acabou de ver, passando um post, passando todas as instruções e aguarda o resultado que vai ser gerado através dos testes com a formatação para depois exibir na tela. E aí a gente tem o nosso load, a gente tem para reexecutar nosso teste conforme o nosso histórico e também para deletar nosso teste. Beleza, pessoal? Então, com isso, agora a gente já entendeu praticamente todos os arquivos. A gente percebeu que é algo simples, que dá para, inclusive, aprimorar muito essa aplicação. A gente pode agora fazer nossos primeiros testes. Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui um terminal. E esse nosso terminal, praticamente, eu deixei já o script aqui. A gente vai fazer um Docker Compose Up. Eu vou deixar sem o menos D, porque eu quero que a gente visualize os logs da aplicação, tá? Mas se você quiser colocar para rodar em background, também pode. Então, eu vou executar, ele está criando agora nosso banco, criando nossa aplicação e já nos retornou que a nossa API ela está em pé. Possivelmente, na sua primeira execução, você vai precisar entrar, dar um npm install para que inicie a sua aplicação conforme as dependências que a gente precisa. E a hora que você executar o Docker Compose Up, ele provavelmente vai baixar a imagem, vai criar, então vai demorar um pouquinho mais. Mas só a primeira vez, depois a segunda vez, ele praticamente vai seguir o mesmo passo que o meu, beleza? Então executou, nossa aplicação está de pé. Antes que a gente acesse propriamente o arquivo, a gente vai rodar a migration. Beleza, pessoal? Já deixei aqui pra gente, tá? Configuradinho. Você pode utilizar Dbeaver ou a CGBD que você tenha preferência, ou nem precisar utilizar, porque a gente praticamente vai conseguir ver tudo em tela. Tá zeradinho e praticamente a nossa aproximação aqui é abrir um segundo terminal e a gente conseguir executar a nossa migration, né? Que a nossa tabela que esteja dentro da nossa aplicação, ela seja criada também no banco de dados. Então vamos rodar a migration. Ó, criou já uma migration, se a gente acessar nosso banco, né? Só para fins didáticos. A gente tem agora Prisma Migration, que é a migration que rodou, e a nossa tabela de execução. Fechou. Então agora sim, com isso, tá? Se a gente pode, ó, ele já fez alguns logs aqui do banco. A gente pode de fato agora acessar nosso link, né? Então a gente pode botar aqui localhost 3000 e nossa aplicação já esteja rodando. Pessoal, só um adendo, tá? Eu talvez na etapa anterior, eu deixei a URL que estava aqui, mas só vou corrigir para que você deixe exatamente como está dentro dessa configuração, para que funcione corretamente, beleza? Então aí sim a gente pode abrir, a nossa telinha já está funcionando, a gente já tem aqui os nosso prompt para a gente digitar que teste a gente quer executar, nosso histórico está tudo zerado porque praticamente a gente não executou nenhum teste. E aí, para que a gente possa testar, eu trouxe uma série de testes diferentes para que a gente possa verificar, né, todo o funcionamento. Então, o primeiro teste é uma consulta simples, né? Então, cria um teste para fazer uma requisição GET nessa rota e verificar se retorna o status 200. Ok.
executar teste. Prontinho, ó. Então ele passou, de fato ele executou, a gente viu que ele executou o teste, não teve falha. Ele passou num cenário de teste que ele precisava, trouxe já o histórico e trouxe o arquivo que eu posso baixar tanto no atual, tanto no ícone da listagem. E aí, o que a gente tem, né? Olha que legal, né? Ele criou literalmente a instância do Axis para fazer uma requisição e criou o teste, ó, para ele bater na rota e verificar se o retorno da rota ele espera, né, o status 200. Show de bola. Passou. Então, funcionou. Vamos para o nosso segundo. Erro esperado. País inexistente. Então, cria um teste para buscar um país inexistente nessa API, passando o ZZZZ e valide que retorna 404. Vamos ver. Passou também. Então, também passou, né? E criou nosso código de teste. Vamos para o nosso segundo. Então, cria um teste para buscar um post com ID 1 e validar se o título existe, né? Então, vamos ver. Passou também. Então, ele localizou um post com ID 1 e verificou se o título existe. Ó, então, fez a requisição, post 1, esperava que a requisição desse sucesso, e aí sim, validou se a propriedade de título existe. Crie um teste para enviar um post para essa API com título e corpo e esperar um status 201. Então tem que bater nessa API com um título e um corpo e esperar que o status, né, de retorno seja 201. Passou também. Então tá funcionando. Então, ó, título e o body e que seja 200, né? Até foi um pouquinho mais inteligente, né? 200 ou 201. Com a propriedade ID. Interessante, né? E aí vamos lá, né? Cria um teste que envia um post e em seguida verifica se conseguiu buscar o mesmo post com o ID 101. Ixi, então aqui já começa a complicar um pouquinho. Então ele vai precisar criar um post e aí ele vai bater na rota do get, né? Verificar se ele consegue buscar esse post com ID 101. Ó, não passou. Então vamos dar uma olhadinha. Então, ele fez um post passando algumas informações, esperando, né, o retorno tá ok, e depois na sequência ele passou um post, né, o response.data.id, esperando o 200 e 201 como status. E para ver se era o mesmo, né, se ele é igual. E aqui não deu. De alguma forma, isso não passou no teste. Depois a gente poderia se aprofundar mais, mas aqui ele não funcionou. A princípio, aparentemente está ok o teste, né, fazendo a leitura rápida, mas não passou. E aí vamos complicar um pouquinho mais, né? Então, ó, faça um login via post, com e-mail e senha, capture o token do response e use para fazer um GET autentificado com outra API e que esse GET ele tem o status 200 ou 201. Então, esses são os dados, ó, e-mail e password. E vamos aguardar. Pessoal, ele passou. Ele literalmente conseguiu fazer um login, né, nesse site, capturou o token como response e ele já acionou outra API, né? Que nesse caso é para validar o usuário, acho que é uma listagem, né, de usuários, e verificar se o status retornou 200 ou 201, ou seja, se a listagem exibiu. Então vamos baixar o código. E literalmente ele fez isso, ó. Fez o login, verificou se deu 200, 201, verificou se tinha um token, armazenou o token e na sequência fez outra requisição GET, verificando se o status foi 200 ou 201. Pessoal, então percebe que praticamente a gente está utilizando inteligência artificial e ao invés de a gente escrever todos esses códigos que a gente precisaria
olhar, retorno e tal. Não, a gente está praticamente passando a nossa intenção daquilo que a gente quer para a inteligência artificial e ela está nos ajudando já a criar todos esses códigos para que a gente possa testar. Então percebe que a gente tem todos os nossos códigos aqui. Ó. Se eu quiser baixar um relatório, eu quiser baixar um arquivo, se eu querer utilizar esses arquivos para compor a minha aplicação, para botar numa pipeline, para executar, para ver se passou, literalmente olha o quanto de tempo que otimiza o nosso dia a dia. E olha a barreira que se quebra e eu tenho uma aplicação que me ajude a gerar os meus próprios códigos passando simples comandos e ela interpretando e gerando aquilo que a gente precisa. Né? Então, muito legal, muito legal. E aí, pessoal, o que a gente aprendeu nesse vídeo, né? Praticamente a como configurar o nosso projeto Node utilizando Docker e Prisma, como usar o OpenAI para gerar os testes automatizados usando Jest, estruturar nossa aplicação XPRIZE de uma forma moderna, bem simplificada, como executar os testes, gerar os relatórios Jest, como salvar e gerenciar execuções no banco, né? Então, tudo praticamente que a gente está visualizando aqui nessa tela, ele está salvo dentro das tabelinhas do Postgres, que a gente subiu como serviço, ó, praticamente tudo certinho. Então, pessoal, um ponto muito importante agora para a gente concluir, com cuidado essencial, que eu peço para todos, que é sempre evite de utilizar dados reais nesses testes. Então, não vamos testar uma API que é de produção, que você passa suas credenciais de um administrador, e aí você testa, dá tudo certo e deixa essa credencial lá. Por boas práticas, todo cuidado é pouco. Então, sempre teste com dados fictícios, ambiente de teste mesmo que vocês possuem. Sempre as credenciais que vocês vão utilizar, sempre tem como preferência que elas sejam descartadas. Então, você faz todo o seu cenário, executa todo o seu cenário e depois vai lá e faz a alteração dessas credenciais, sempre renovando, sempre trabalhando com qualidade de software mesmo, qualidade de segurança, para que a gente possa evitar qualquer tipo de problema. Então, essa ferramenta ela é voltada para testes automatizados e pode armazenar temporariamente execuções. Né? Então, tudo, claro, está no seu controle, está no seu local. Mas é um cuidado que eu peço para que sempre você cuide, não só nesse projeto, mas tudo aquilo que lida com credenciais, você tome esse cuidado para tentar ser o mais descartável possível. Isso você garante segurança, garante qualidade para todos os seus testes. Fechou, pessoal? Então, eu espero que tenha gostado. Um grande abraço e espero que vocês consigam utilizar essa ferramenta, consigam aprimorar essa ferramenta no dia a dia, que eu tenho certeza que é um grande avanço para a nossa área. Até logo!